A data do lançamento da nova camisa do Cruzeiro, jogo do Cruzeiro hoje, mas de basquete, e a classificação final depois da 10ª rodada do Brasileirão. Você confere agora nas primeiras informações do dia, nessa terça-feira no Bom Dia Cruzeiro, aqui no Diário Celeste. Já se inscreva aí no canal, lembrando sempre que tem vídeo às 7 da manhã e às 5 da tarde aqui no nosso YouTube com as principais informações do dia do Cruzeiro. E a gente começa falando de camisa nova, né? O Cruzeiro que vai lançar a sua nova camisa branca para essa temporada de 2025 com o escudo fechado. O Cruzeiro que optou nessa temporada de 2025 em utilizar o escudo fechado no lugar das 5 estrelas, vai também utilizar o tradicional escudo da equipe celeste nessa segunda camisa, né? Que vai ser lançada na sexta-feira, dia 30. A camisa que tem aí como cor predominante o branco, com listras assim na horizontal, né? Em azul. E aí, a Adidas normalmente usando tradicionalmente, né, aquelas 3 listras nas mangas, e a camisa, as primeiras imagens sempre surpreende, né? O torcedor fala, não, mas a camisa ficou feia, que não sei o quê. Aí depois, quando o Cruzeiro divulga as imagens oficiais, todo mundo fica doido pela camisa, então a gente escolhe esperar para ver as imagens oficiais e não essas imagens que viralizam nas redes sociais, que a gente sempre confere aí e vê que as qualidades das imagens são bem duvidosas, né? Parece que foram tirados com aqueles celulares de 1930. E aí, vamos ver como que vai ser as imagens oficiais da camisa. O valor que vai ter, o valor normal da camisa, normal não, né? O valor padrão, o mesmo da camisa principal, que é R$ 399,90, ou seja, R$ 400. A camisa branca do Cruzeiro vai chegar nas lojas oficiais na sexta-feira, dia 30. E aí a gente traz para vocês na sexta-feira, através das redes sociais, no nosso site e também aqui no YouTube, os detalhes dessa camisa para você conferir, e obviamente vai ter muito torcedor que vai comprar. No domingo acontece o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro deu início ontem, na segunda-feira, às vendas de ingressos para esse confronto diante do Palmeiras. O Palmeiras, que é o líder do Brasileirão, com 2 pontos a mais que o Cruzeiro, ou seja, o confronto é um confronto que vale a liderança do Brasileirão. Obviamente a gente também teria que torcer ali, além de vencer o Palmeiras, por uma derrota ou empate do Flamengo diante do Fortaleza, mas é um confronto que pode sim valer a liderança do Brasileirão. O Cruzeiro iniciou aí as vendas e a meia entrada custa de R$ 55 a R$ 200, a inteira de R$ 110 a R$ 400. Então esses são os valores dos ingressos. A venda no momento acontece apenas para os sócios 5 estrelas, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, porque começa a venda geral nessa terça-feira mesmo, às 15 horas, né, às 3 horas da tarde. Então pode ser que você esteja assistindo o vídeo no momento que já está vendendo para todo mundo. Mas se você estiver assistindo antes, ainda pela manhã, a venda no momento acontece somente para os sócios 5 estrelas, seguindo aquela ordem de prioridade que o Cruzeiro normalmente divulga. Lá no diarioceleste.com.br tem todos os detalhes e também os valores de cada setor para você conferir. A expectativa de Mineirão lotado nesse confronto que vale ali, como a gente diz, a liderança do Brasileirão. Pode valer a liderança do Brasileirão para o Cruzeiro, no caso de uma vitória ali e de um resultado ruim do Flamengo diante do Fortaleza. A equipe do Palmeiras vem de uma derrota para a equipe do Flamengo em casa, tá reclamando de arbitragem, está no momento ali, apesar de estar na liderança, mas no momento de muita reclamação de arbitragem. E aí o Cruzeiro também iniciou ontem, na segunda-feira, as vendas de ingressos para o setor visitante, para a torcida do Palmeiras. E vale ressaltar que no ano passado a gente teve aquela palhaçada do jogo no Mineirão com o portão fechado, depois de um grande problema do governo, da Polícia Militar de Minas Gerais, enfim, várias questões que acabaram resultando no jogo de portão fechado, sem que o Cruzeiro tenha culpa de nada, né? O torcedor do Cruzeiro morreu lá em São Paulo, numa emboscada da torcida do Palmeiras, e o Cruzeiro, no final das contas, foi quem acabou se lascando nisso, jogando com portões fechados. Mas o jogo de domingo, por enquanto, tá tudo certo, tudo combinado para ter torcida das duas equipes, e o Cruzeiro certamente vai cobrar isso no segundo turno lá em São Paulo, que também tem a torcedor do seu time. Ontem a gente repercutiu ainda a vitória do Cruzeiro diante do Fortaleza e destacou os números positivos do Caio Jorge, que vem tendo uma boa temporada de 2025 pelo Cruzeiro. O atacante já superou os números que teve no ano passado, né? Em 2024 ele disputou 23 partidas, marcou 7 gols e deu 2 assistências.
Nesse ano de 2025, ele marcou 8 gols e 3 assistências ele deu em 17 partidas. Então, claramente o Caio Jorge tendo um desempenho bem melhor do que teve no ano passado, apesar de que no ano passado ele foi muito importante na Sul-Americana. Só que nesse ano de 2025, o Caio Jorge está vivendo um momento importantíssimo com a camisa do Cruzeiro e em sua carreira. Inclusive, a gente teve ontem convocação para a seleção brasileira. O Ancelotti fez aí a convocação, divulgou a lista, não tinha nenhum jogador do Cruzeiro. O Fabrício Bruno, que estava na lista dos pré-convocados, não foi convocado. E o Casagrande, o comentarista, na sua coluna lá no All Sport, ainda pela manhã, ele tinha divulgado ali, né, na opinião dele, o Caio Jorge deveria estar nessa lista do Ancelotti. Acabou que não esteve, mas vamos ver aí, quem sabe nas próximas convocações, o Caio Jorge, o próprio Fabrício Bruno ou outro jogador não venha aparecer nessa lista aí, né? A gente citou que o Fabrício Bruno não foi convocado. Para a zaga, o Ancelotti convocou o Alexandro Ribeiro, o Lucas Beraldo, o Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos e o Danilo, que também está no Flamengo. Então esses daí foram os zagueiros convocados pelo novo treinador da seleção brasileira. Ontem o Gabigol celebrou 12 anos de carreira numa publicação nas suas redes sociais, né, destacando ali esse número de 12 anos como atleta profissional. E aí, números importantíssimos na carreira do Gabigol, um multicampeão pelo Flamengo e que vem iniciando a sua trajetória pelo Cruzeiro. Ele que também é muito importante na história do Santos, né? O torcedor santista gosta muito dele, surgiu lá, é um jogador que saiu da base do Santos para o futebol nacional. E no início do ano, inclusive, tinha ali as especulações dele retornar para a equipe do Santos, acabou não acontecendo. Nesse ano de 2025 ele é o líder em gols do Cruzeiro e divide ali a liderança das assistências com o Ilha, cada um tem 4, então ele vive um bom momento com a camisa do Cruzeiro, iniciando, como a gente disse, a sua trajetória aqui no maior de Minas. Ontem a gente divulgou no Diário Celeste, né, que o Corinthians finalizou a sua preparação para o jogo na Sul-Americana diante do Huracan na Toca da Raposa 2. Ninguém entendeu nada, né? O Corinthians treinou na Toca 2 no domingo e ontem na segunda-feira, antes de viajar para Buenos Aires. O Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro no sábado pelo Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte e o Corinthians optou em ficar em Belo Horizonte no domingo e na segunda-feira para viajar direto para Buenos Aires de Belo Horizonte mesmo. E aí o Cruzeiro emprestou ali a Toca da Raposa 2, né, algo bem comum entre os clubes, e o Corinthians finalizou então a sua preparação no centro de treinamento do Cruzeiro para esse jogo diante da Copa Sul-Americana. E falando em Sul-Americano, o Cruzeiro enfrenta também a União Santa Fé nesta quarta-feira às 9h30 lá no Mineirão. O Cruzeiro inicialmente tinha colocado à disposição dos torcedores 10 mil ingressos e ele solicitou um aumento nessa carga para 15 mil. O Mineirão não estará lotado, longe disso, não, um público bem modesto, diante de um jogo que não tem mais nenhuma validade para o Cruzeiro. O Cruzeiro não disputa nada diante do União de Santa Fé, apenas manter a sua boa fase. A tendência é que o Leonardo Jardim preserve alguns titulares, dê oportunidade para outros jogadores que não estão jogando tanto, e aí a gente vai ver como que vai acontecer no decorrer da partida, quem vai jogar, se vai jogar bem, se os jogadores que entrarem vão dar conta do recado. O time argentino aí enfrenta o Cruzeiro, então o jogo acontece às 9h30 no Mineirão. Hoje, terça-feira, tem Cruzeiro e Basquete Osasco, com mando do Cruzeiro pela segunda partida da final da Liga Ouro. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo da série de melhor de 5, e nessa terça-feira acontece o segundo jogo com o mando do Cruzeiro às 19 horas, com transmissão da ESPN, da Disney Plus e do NBB aqui no YouTube. O Cruzeiro busca a segunda vitória para seguir bem na busca pelo título da Liga Ouro. Como a gente disse, uma série de 5 jogos e o Cruzeiro disputa o segundo hoje, podendo abrir aí 2-0 de vantagem diante da equipe do Basquete Osasco. Então tem opção para você assistir o Cruzeiro Basquete e nas redes sociais do Diário Celeste e no nosso site diarioceleste.com.br você acompanha todas as novidades em relação ao Cruzeiro em tempo real. Se inscreva aqui no canal, como a gente disse, às 7 da manhã e às 5 da tarde sempre tem vídeo novo. Curte o vídeo, se inscreva aí, comenta, participa com a gente e até a próxima.